Olá, como vai você? Tudo bem? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou o Arthur Neves e este é o programa JK, direto do plenário Juscelino Kubitschek, Palácio 9 de Julho, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, maior parlamento estadual da América Latina. No programa de hoje, nós vamos conversar com a deputada estadual Solange Freitas, do União Brasil. Deputada, seja bem-vinda. Oi, Arthur, obrigada pelo convite. Muito bacana a gente repercutir um pouquinho do nosso trabalho aqui na Alesp, bem bacana mesmo. A senhora, iniciando então os trabalhos do segundo ano, uma mulher representando a Baixada Santista. E olha, é uma missão muito grande e especial, né? A única mulher aqui na Alesp representando a Baixada Santista e também o Vale do Ribeira, né? Que são as duas regiões onde é o meu reduto eleitoral, né? Por ser a região onde eu moro, mas é uma missão especial, porque quando a gente recebe a nossa votação, a gente fica muito feliz, mas ao mesmo tempo é uma responsabilidade muito grande. Como é que a gente contribui com esse pessoal que acreditou na gente e com toda a população de uma forma geral? Trabalhando muito. Então, eu e a minha equipe, a gente tem se dedicado ao máximo a esse trabalho. Vai fazer um ano agora, né, 15 de março, que nós assumimos o mandato e eu estou muito feliz com o que a gente pode fazer. Eu, como jornalista, 30 anos trabalhando como jornalista em emissoras de televisão, eu sempre fazia um trabalho dentro das comunidades, a gente ouve, né, esse trabalho que nós jornalistas fazemos, a gente ouve as pessoas, busca mostrar os problemas, cobra quem tem que cobrar para ajudar a resolver. E eu faço um pouco desse trabalho como deputada, um pouco não muito. Eu estou indo nas comunidades, ouvindo as pessoas, cobrando secretário, governador, fiscalizando e ajudando também a melhorar, né, com os nossos projetos de leis, com as nossas propostas. E quando a gente aprova ou não um projeto vindo do governo do estado, nós também temos uma responsabilidade muito grande, porque ali movimenta a vida de milhões de pessoas. E eu me lembro, deputada, que muito antes da senhora assumir aqui o Palácio 9 de Julho como deputada estadual, lembro-me que a senhora teve uma importante participação na Baixada Santista quando aconteceu a situação de deslizamentos de encostas lá na Baixada Santista, no litoral norte do estado. E a senhora já iniciou o trabalho ouvindo, então, bem antes do início do trabalho, ouvindo mulheres, homens. Isso, e quando a gente fala, quando o pessoal lembra, e o pessoal todo dia ainda lembra, eu ainda te assisto na televisão, aquela imagem minha na televisão ficou muito forte ainda, então as pessoas às vezes querem tirar foto, não é com a deputada, é com a jornalista, com a repórter Solange Freitas, e a imagem que às vezes eles falam que lembram demais, é eu com capa de chuva, no meio desses desmoronamentos, deslizamentos, nas enchentes, né, porque a Baixada sofre até hoje com muitas enchentes, então a imagem que eles têm mais minha, e eu tenho inúmeras fotos, inúmeras reportagens, eu com capa de chuva, com bota, no meio de uma enchente. E a última grande reportagem que eu fiz antes de sair do jornalismo e ir para a política foi em março de 2020, quando teve uma grande tragédia na Baixada, atingindo Guarujá, São Vicente Santos e principalmente Guarujá. E os moradores do Morro do Macaco Molhado, que muitos perderam a vida e muitos ainda perderam as casas e tudo que tinham, eles até hoje vivem com um auxílio aluguel. E há uma promessa, já fez 4 anos que eles sofreram essa tragédia, e havia uma promessa de conjuntos habitacionais, moradias dignas para essas famílias, que até hoje não foi cumprida. Então, ao longo dessa minha jornada, eu ouvi os moradores. Nessa semana que passou, eu fiz uma reunião com o secretário de Habitação do Estado, reivindicando essas moradias para essas famílias. Infelizmente, você acredita que ainda não tive uma resposta positiva? A gente vai ter que acionar de uma outra maneira, porque são 4 anos já se passaram, né? Outras famílias de outras regiões foram contempladas e porque eles ainda não, né? Então, é esse trabalho que a gente faz também, que a gente faz como jornalista e que a gente agora pode fazer como deputada também, cobrando e tentando ajudar essas pessoas. E é nesse tom de cobrança, nesse tom de fiscalização, porque isso também é um dos trabalhos dos parlamentares aqui no estado. Claro, a senhora também traz projetos de lei, leis aprovadas aqui em nosso estado pelo governador do estado também. Mas eu gostaria muito que a senhora falasse também que essa é a ordem, a pauta do dia
A senhora está muito ligada de que forma as pessoas têm se mobilizado em relação à locomoção, não é, na Baixada Santista. Essa é uma pauta da senhora. O telespectador que nos acompanha agora, você também pode seguir a deputada nas redes sociais. Você vai logo observar, já tem um vídeo lá, é o primeiro vídeo ali já mostrando exatamente essa reivindicação da senhora. Porque assim, a questão do transporte, né, do dia a dia das pessoas que utilizam os ônibus, é um sofrimento muito grande, né? Ônibus lotados, demora para chegar. E o ar-condicionado, a falta do ar-condicionado nos ônibus tem se tornado ao longo dos anos um problema ainda maior. Porque a gente sabe todo esse problema da climatização, do clima, que tem interferido muito na nossa vida. Eu lembro que quando eu fazia a faculdade de jornalismo, faz um tempinho atrás, sabe? Eu andava de ônibus e não era tão quente como hoje em dia é. Então, assim, é inadmissível quando a gente fala em transporte intermunicipal da Baixada, os ônibus que ligam as 9 cidades da Baixada e não ter ar-condicionado nos ônibus. Pior ainda, quando você faz reunião e a empresa fala, não, mas nossos ônibus, é uma frota nova, tem apenas 3 anos. Eu falei, tá bom, tem apenas 3 anos e vocês colocaram uma frota nova sem ar-condicionado? Então, assim, são coisas que não dá para aceitar. Então, eu fiz várias reuniões ao longo desse meu primeiro ano de mandato com a MTU, com a empresa, e não vi avançar. Né? Ninguém falava assim, não, vai ter ar-condicionado. Não, nenhuma resposta. Só diziam que estava sendo cumprido o contrato. O que o contrato dizia? Um contrato horroroso que fizeram, que dava só 5% dos ônibus com ar-condicionado. É um absurdo isso. A população não pode pagar essa conta, porque paga no dia a dia com esse sofrimento. Então, eu pedi para o governador em dezembro, o governador disse que não sabia, ele também não tem como saber tudo, ele disse que ia ver como fazer. E aí eu sei como as coisas demoram, eu falei assim, vou chamar a população para essa briga, porque eu estou nessa briga porque a população está me pedindo, as pessoas desmaiam de verdade nos ônibus. E aí eu fiz o abaixo-assinado, mas não fiz apenas o abaixo-assinado nas minhas redes. Eu fiz uns cartõezinhos com QR Code e eu estou andando de ônibus em tudo quanto é lugar na Baixada. Eu vou nos pontos de ônibus, eu e minha equipe, a gente está entregando cartãozinho, pedindo o pessoal assinar o abaixo-assinado para compartilhar, para a gente mostrar a força da Baixada. É isso que a gente tem que mostrar para o Estado. Cada região tem a sua força e a Baixada muitas vezes não tem essa força, por isso perde muita coisa, muitos benefícios. Então eu quero mostrar essa força. E eu fiquei feliz que esses dias eu fui numa reunião na MTU com uma reivindicação, uma lista de 15 reivindicações, e o ar-condicionado eu nem ia falar tanto do ar-condicionado, porque agora eu vou direto no governador, numa reunião com ele. Mas eles falaram que o governador cumpriu, o governador pediu para eles tomarem providências e como poderia resolver esse problema. Eles fizeram um estudo e estão apresentando para o governo do estado como é que pode resolver isso. Então eu tenho certeza que a nossa luta, que a luta da população vai ser atendida, porque é uma questão de você olhar pelo ser humano, o dia a dia dele, e a empresa olhar também pelos funcionários, porque os motoristas sofrem também com isso, né? Interessante quando a senhora traz essa reflexão, né? E observando as redes sociais da senhora, a fala da senhora, né? A senhora de fato é uma representante daquele povo, daquelas pessoas que estão ali, né? E a senhora ouve os cidadãos, as cidadãs e de fato traz essa fala aqui para a tribuna. Como que a senhora observa, de fato, esse trabalho na tribuna aqui do plenário Juscelino Kubitschek? Eu sempre falava que eu sendo eleita, eu não ia ser deputada de ficar sentada, né, com bumbum na cadeira. Não gosto disso. Até pela minha profissão como jornalista, eu era repórter, eu ia para as ruas. Então, ao longo de 30 anos, eu andei pela Baixada Santista toda. Conheço muitos problemas de toda a região, de fato, porque quando você vai fazer a reportagem, você sabe como é. Você vai buscar informações, você ouve todos os lados, então você acaba tendo mais informações que outras pessoas daquele problema. É assim que a gente faz as nossas reportagens. Então, eu sempre dizia isso. Então, eu gosto muito de estar aqui eu tenho o meu trabalho, eu falo na tribuna, é muito importante, é muito forte, né, a nossa fala, a nossa contribuição. Eu fico no meu gabinete aqui em São Vicente atendendo as pessoas, mas o que eu preciso fazer, o que eu quero fazer é estar junto com as pessoas ouvindo. Por isso que eu falo, eu quero ser estadual, não quero ser federal, porque eu quero estar junto da base. Aqui é mais perto, é perto de onde eu estou. E o que eu gosto de fazer, eu gosto de estar na rua com as pessoas, ouvindo e vendo o problema e sentindo. Como
vamos nos ônibus, eu estou toda hora andando de ônibus, eu vou de um lado para o outro agora. A gente está parado num lugar, eu falo assim, eu vou de ônibus até o centro lá de São Vicente. Aí eu pego o ônibus, eles vão me seguindo, eu vou conversando com as pessoas, porque eu tenho um objetivo, eu tenho um foco, eu tenho várias causas. Mas se a gente não ficar brigando, você sabe, a gente não consegue as coisas. Então a gente sabe que com projeto de lei é bom, e eu tenho vários, tenho, mas paralelo aos projetos de lei, eu faço indicações para o governo do estado dos meus projetos de lei, porque se eles comprarem a briga é mais rápido para resolver, e paralelo a isso eu brigo por essas causas também. Mas os projetos de lei são importantes para a gente colocar o assunto em discussão, né? Cobrar do governo do estado e mostrar, olha, nós estamos lutando, a gente precisa dessa ajuda, desse respaldo. Então tudo tem a sua importância, mas só uma coisa não adianta, tem que ser essa coisa e mais essa com a população junto. Deputada, o que seriam essas, a senhora falou agora há pouco então sobre as indicações, o que seriam essas indicações? Então, quando eu apresento um projeto de lei, eu sei que às vezes pode demorar muito para tramitar, né? E a gente quer que as coisas aconteçam. Então, eu fiz um projeto de lei para o hip hop nas escolas. Então, achei muito importante, foi um pedido dos jovens. Eu fui em algumas ações, eles me pediram e achei muito bacana, né? Que nas comunidades o hip hop faz com que os jovens saiam das ruas. Então, eu acho que nas escolas podia desenvolver esse trabalho. E, além disso, eu fiz uma indicação para o governador. Eu falei assim, governador, a gente podia implantar nas escolas estaduais o hip hop, né, que é muito importante, que envolve os jovens da comunidade. E, além disso, eu estou indo em algumas ações dentro das comunidades, vendo o trabalho que é feito por algumas ONGs também. Então, a gente tem que fazer um misto de coisas para que realmente elas aconteçam. Então, eu fiz o projeto de lei do hip hop, fiz a indicação para o governador, estou indo na comunidade, pegando a população para apoiar nessa causa, e eu acho que é assim que a gente consegue atingir os objetivos. Interessante quando a senhora fala sobre o hip hop, porque a senhora menciona inclusive os jovens. Crianças e adolescentes também são pedras preciosíssimas, a senhora. São pedras preciosas, e se a gente não fizer algo mesmo agora para lutar pelo social e fazer com que essa criança e esse jovem tenham oportunidade, e isso assim, todo mundo fala isso, mas é verdade. Se a gente não fizer isso agora, você acha que a gente vai melhorar a nossa segurança? Não vai. Então, no futuro, eu não vejo solução se a gente não pegar as crianças em todos os sentidos, seja dando oportunidades para elas, ensinando elas, aproximar, por exemplo, as forças policiais da comunidade, né, com as crianças, fazer um trabalho social no esporte, na cultura, para que elas realmente não fiquem na rua. Então, eu tenho feito um trabalho de formiguinha também. Se cada um fizer esse trabalho, se todo mundo fizer esse trabalho, a gente vai melhorar a vida dessas crianças. Então, quando eu penso no projeto do hip hop, eu também, nas minhas emendas impositivas, eu mandei muita emenda para os campos também, que fazem um trabalho de formação dos jovens, e num deles, por exemplo, eu fiz uma proposta de um trabalho com eles que está sendo agora analisada e deve ser implantada, para você dar condições para esses jovens. Vou dar um exemplo. Num camping em São Vicente, na área continental, eles começaram a fazer um projeto piloto, e eu mandei recursos para ampliar esse projeto, de ensinar culinária para esses jovens. E tem dado tão certo que todos os jovens que fazem o curso já saem de lá empregados, porque é um trabalho que está sendo feito sério, né? Eles aprendem a fazer até comida mais gourmet, e eles conseguem emprego assim que saem do curso. Às vezes estão no curso, já tem uma indicação de emprego para eles. Então eu mandei recursos para eles ampliarem esse projeto e poder atender mais jovens. Mandei recursos também para o outro campo de São Vicente, da área insular, para que eles façam também esse projeto lá, porque está dando muito certo. Então a gente precisa incentivar, ajudar os jovens, as crianças, senão a gente não vai conseguir melhorar as condições no futuro. Eu não vejo uma melhora na questão da segurança, da educação, se a gente não começar pelas crianças. Falando exatamente sobre esse tema, né, deputada, a senhora também se debruça muito sobre a pauta das pessoas com deficiência. E aí, observando essas crianças também, né, que precisam de uma atenção mais do que especial. Recentemente eu postei nas minhas redes sociais um vídeo de uma mãe de 2 autistas, e ela, vendo essa luta para colocar ar-condicionado, ela quis me mandar uma mensagem relatando o que ela sofre. Para ela é pior ainda. Ela, com 2 crianças no ônibus, para eles é um problema ainda maior, porque o calor
Isso acaba causando várias reações na criança, não é só a questão do barulho, mas o calor. Dentro de ônibus lotados, passando de sufoco, ela me relatou. E eu tenho 5 projetos de leis voltados aos autistas e às famílias dos autistas. O meu primeiro que foi aprovado, que é o PIA, o Protocolo Individualizado de Avaliação, e outros 4 que estão tramitando. Então, e essa causa veio na minha vida, eu não tenho ninguém assim no meu círculo que é autista. Foram os autistas que me procuraram nessa luta e eu abracei a causa. E quando você abraça uma causa, e aí vem muita gente pedindo mais ajuda para essa mesma questão. Então, agora a gente também está lutando para tentar ajudar as famílias dessas crianças que também sofrem muito. Então, é uma causa que eu abracei, adoro abraçar essa causa, porque a gente vê que eles sofrem demais e tem poucas vozes. Então, a gente precisa aumentar o número de pessoas lutando pela causa. E quando a senhora também toca nesse assunto, deputada, fico aqui imaginando, não é? Porque existem essas crianças, esses adolescentes autistas, mas também existem as famílias, parentes dessas pessoas. E muitas vezes são mães que necessitam de uma atenção mais do que especial também do governo, dos senhores parlamentares. A gente precisa realmente ajudar essas mães, porque muitas são mães solo, muitas o pai às vezes foi embora por causa daquela condição, da dificuldade, né, de lidar com o filho, foi embora, abandonou a família, as mães têm que fazer tudo sozinha e às vezes tem crianças que se você não ficar 24 horas colado nela, você não consegue, porque a criança precisa daquela atenção, então as mães estão sofrendo demais. Infelizmente, em Santos, a gente já tiveram alguns casos de mães que se mataram, que não aguentaram a barra. E quando você conversa com uma mãe de uma criança, assim, elas choram, porque elas têm o problema delas e elas estão reunidas em grupos com outras mães que sofrem com problema e elas às vezes têm que apagar incêndio na casa de outra mãe, porque assim, elas se sentem muito sozinhas. Então você precisa dar condições para essa mãe cuidar do filho, ela tem que ter mais do que ela pode receber, ela tem que ter um auxílio, como digamos, uma mesada por mês para poder não trabalhar e ficar com a criança. Eles sofrem muito preconceito, a gente precisa fazer cada vez mais falar do assunto para que o preconceito diminua. Cada relato de coisas que acontecem que assim, você fala, não é possível que isso aconteceu, mas é um absurdo como as pessoas ainda são preconceituosas em relação a essa causa, em relação às pessoas com deficiência. Então, quanto mais também a gente fala sobre o assunto, fala sobre o que acontece, o que podia ser feito para ajudar, a gente também está ajudando essas mães, mas precisa ter algo a mais. Elas estão precisando de muita ajuda. E educação para essas crianças e adolescentes, não é, deputada? A senhora também se debruça muito sobre essa pauta, educação, sim. E aí, num estado geral, né, desse assunto, acho que a gente poderia trazer uma reflexão, a senhora, por favor. Então, quando a gente fala de inclusão, muito no passado, as crianças com deficiência ficavam em classes, escolas especiais, né? Isso foi mudando ao longo dos anos, se falou muito, mas elas ainda também têm que ter uma outra condição de estudo para poder ajudá-las. Então elas têm que estar na escola, né, fazendo o trabalho delas, mas nem sempre uma pessoa ali do lado delas é a melhor solução. Isso porque nós conversamos com muitos autistas já adultos que estão na faculdade, já passaram por esse processo e eles sofreram muito, porque eles, na verdade, alguns não precisam estar com alguém do lado, nem todos precisam de uma babá, que eles falam isso às vezes, aqueles que já passaram por isso e sofreram com isso, eles falam, a gente não precisa de uma babá, muitas vezes. Foi daí que a gente criou o meu primeiro projeto de lei aprovado e sancionado pelo governador, que eu vou ter uma reunião com o secretário para ver de que forma isso está sendo implantado nas escolas, que é o PIA, o Protocolo Individualizado de Avaliação. O que a escola precisa saber? A criança chega, ela é autista, ela tem a condição. O que pode fazer para a gente melhorar a condição dela aqui? O que ela não consegue fazer? O que a gente tem que fazer? Isso tem que ser feito no início do ano letivo, para ao longo do estudo dela, ela poder ter condições de fazer algo que não cause aquele problema de ansiedade nela e ela desista da escola. Então, às vezes, ela não precisa de alguém ao lado, ela precisa de um outro olhar. Essa criança não tem condição de fazer prova, ela pode fazer um trabalho. Essa condição, ela precisa de uma menor condição de estar num ambiente com barulho. O que a gente pode fazer para amenizar?
é esse olhar que tem que ter, individualizado para cada caso. E não falar, a gente precisa de alguém junto com a criança. A gente sabe que nem tem, infelizmente, né? As crianças que precisam, nem o Estado, nem os municípios colocam alguém, não respeitam a lei. Isso também é um outro problema. Mas, de repente, aquela criança não precisa disso, ela precisa de uma outra condição. Então, a gente precisa se preocupar com a educação, a gente também tem lutado por isso. Este projeto da senhora necessita de uma regulamentação, é isso? Então, pelo que eu entendo, nem precisa de regulamentação, ele já está todo certinho. Então, eu preciso saber o que. Eu já conversei com o Vinícius Neiva, com o Renato Feder, pedi para eles verem de que forma isso estava sendo implantado, se precisaria da nossa ajuda, né? Porque a gente participa de uma associação de autistas que eles ajudaram a gente a fazer o projeto. Se quiser, a gente vai nas escolas, ou a gente vai com a equipe técnica, ajuda, orienta de que forma isso pode ser implantado. Quero até fazer uma audiência para falar desse assunto, porque a lei não é só para o Estado, a lei é para as escolas municipais, para as particulares, então todos têm que implantar, porque agora é lei, então tem que implantar. Mas o Estado tem que dar o exemplo, né? Então eu tenho essa reunião marcada com o secretário para ver de que forma estão fazendo isso, e se não estiverem fazendo, que teriam que estar fazendo, eles têm que dar o exemplo. A gente quer fazer acontecer. Então, a gente está colocando a nossa ajuda à disposição para acontecer de verdade. Então, não tem desculpa. Não tem desculpa. Você não vai ter um gasto a mais para fazer isso. Se tivesse um gasto a mais, o meu projeto de lei nem ia passar, né? Porque eu não posso criar despesas. Então, é só boa vontade e fazer cumprir a lei. Deputada, eu viro a página aqui do nosso bate-papo porque é tão interessante. A senhora, logo que chegou uma das primeiras participações da senhora, lembro-me, no Estúdio Alesp, conversávamos, a senhora estava numa carreta da mamografia na Baixada Santista. Sim. E espetacular foi a participação da senhora em nosso telejornal. E a senhora, como jornalista, repórter na essência, nos mostrou ali os bastidores do que estava rolando ali naquele momento. Esse é um assunto que a senhora também tem se dedicou muito ano passado e agora 2024, plano por aí? Sim, porque como eu tive câncer de mama, né, eu descobri um câncer em janeiro de 2021, passei por todo esse processo, mas eu tinha condições porque tinha plano de saúde, então quem tem plano de saúde consegue com mais agilidade, né, fazer o tratamento, a cirurgia e conseguir chegar à cura como eu cheguei. Mas a maioria não é assim. Então, as causas vêm pra gente de várias maneiras, né? Do autista foi ele se aproximando de mim, trabalhando comigo, né? Que eu peguei, alguns trabalharam comigo e eu não contratei eles porque eram autistas, eram porque eles eram pessoas que seriam muito legal na minha equipe, que podiam contribuir muito e contribuíram bastante. E agora o câncer de mama, a questão do câncer de uma forma geral chegou porque eu senti na pele. Já era algo que eu iria lutar, eu perdi a minha mãe aos 17 anos com leucemia, então eu sei o quanto isso, né, faz com que a família sofra demais, tanto na questão de quando está passando pela doença e no caso da minha mãe que eu perdi por causa da doença, né? E a minha luta eu consegui vencer. Mas assim, a gente sabe que não é assim que acontece. Então, eu lutei pela carreta da mamografia, eu pedi mais carretas da mamografia para esse ano, o secretário falou que não ia ter dinheiro. Eu coloquei no orçamento, não consegui aprovação também, porque eu não sabia como lutar pela aprovação. Agora eu já sei, já aprendi, estava na experiência, agora eu já sei como conseguir no orçamento. Nas próximas já vou conseguir, mas não desistir. Tenho reunião marcada com o secretário de saúde também, para a gente ampliar. Porque sabe o que a gente ouve nas cidades? Não precisa, porque não tem demanda reprimida. Como não tem demanda reprimida? Porque toda vez que a gente leva a carreta, as senhas acabam antes de abrir a carreta. Então tem demanda reprimida. E se não tem demanda reprimida, as mulheres não estão indo fazer o exame. Por que não estão indo fazer? Então a gente tem que ir atrás dessas mulheres, a gente tem que ir atrás das pessoas para elas fazerem o exame. Por isso que o meu segundo projeto de lei que está tramitando, que deve ser aprovado agora nesse semestre, é o que cria nas comunidades uma semana dedicada a isso. Então, é a semana que a gente vai falar sobre câncer e levar os direitos das pessoas dentro das comunidades. Então, a gente leva a carreta, a gente leva exames, a gente vai atrás das pessoas para que elas ouçam a importância de fazer. A falta de informação dentro das comunidades faz com que as pessoas também, além de não ter o serviço para todo mundo, faz com que elas descubram muito tarde e aí, às vezes, a cura não consegue chegar. Eu conversei esses dias com o pessoal de
de um hospital ligado ao câncer, eles falaram assim, que de cada 10 pacientes que chegam no hospital, só 2 têm algo para fazer. Os outros 8 já não tem mais o que fazer. É só paliativo, porque as pessoas não têm mais solução, porque descobriram no estágio muito avançado. Esse número não é assustador? Então a gente tem que fazer algo para diminuir isso. Quando a senhora fala sobre a prevenção ao câncer, seria exatamente o câncer de mama? Ou seria a senhora ampliaria esse assunto? Não, eu amplio, até porque o meu projeto de lei é para você lutar pela desinformação na comunidade do câncer. E eu estou propondo que seja a segunda semana de abril, porque o dia 8 é o Dia Mundial de Combate ao Câncer. Então é para falar de uma forma geral. É que o câncer de mama, como eu passei por isso e como é uma questão de mulheres, e a gente luta pelas mulheres também, isso ficou mais ativo. E a carreta da mamografia, ela é emblemática. Quando você leva a carreta da mamografia, você não está levando só isso, você está levando informação para as pessoas, como eu fiz. Eu fiz no ano passado em São Vicente um modelo do que seria essa semana e deu muito certo. A gente levou a informação, a carreta da mamografia, levamos até a carreta de serviços de uma forma geral. As unidades de saúde ficaram abertas para fazer todo tipo de exame para detectar câncer de mama. Nós estamos lutando pela vacina do HPV, fizemos audiência pública no ano passado, porque se a gente vacinar os nossos meninos e meninas, adolescentes, antes de entrarem na vida sexual, a gente pode erradicar o câncer de colo de útero, a gente pode melhorar as condições, porque ele previne também câncer de boca, câncer de pênis, e a gente não fala muito disso. Então a gente precisa falar, pedir, cobrar. E, aliás, tem uma indicação para o governo do estado para que no início do ano letivo a gente vacine os adolescentes do HPV nas escolas. Aí fala assim, mas vai ter autorização? A gente pega a autorização antes, né? Mas se você levar nas escolas, porque assim, não adianta ter no posto de saúde, as mães não estão levando. O índice de vacinação em muitas cidades é muito baixo. E a gente está deixando de prevenir. As mães têm que entender, quando você não leva seu filho ou sua filha para tomar vacina, você está colocando a vida dela em risco para ter várias doenças, inclusive o câncer. E aí, deputada, abraçando essas causas, né, inúmeras causas que a senhora falava no primeiro bloco, né, das quais a senhora falava no primeiro bloco, sobre a pessoa com deficiência, a mulher, a importância da educação, tudo isso junto e misturado, inúmeras falas se dariam então aqui na tribuna. E às vezes, como a gente recebe muitas pessoas no gabinete, né, que vem pedir de várias coisas, né, pedidos de ajuda para lutar por umas causas, aí vem alguém e já fala assim, ontem chegou um pedido no meu gabinete, aí eu falei assim para minha equipe, eu acho que eu vou ter que fazer uma audiência pública sobre esse assunto. Eles falam, Solange, mais um assunto, mais um tema. Assim, eu sei que a gente está cheio de demandas, mas vamos para cima, vamos ajudar. Porque a gente quer abraçar, né? Todo mundo vem com pedido. Você vê a pessoa querendo ajuda e não consegue ajuda, e aí você quer abraçar. Mas eles falam assim, meu Deus, mais um, Solange. Mas eles vão para cima junto comigo, né? Que se não fossem eles também não ia conseguir fazer tudo que eu estou fazendo. Eles vão para cima, a gente vai na causa. É uma briga que a gente vai comprar também, né? Que eu ainda não vou falar porque ainda não começou, mas vai ser uma briga forte aí que a gente vai entrar, mas eles estão junto comigo. Então é importante isso também, né? Esse respaldo da equipe e da população também. E na tribuna, eu ainda tem muita coisa que eu ainda não falei na tribuna. Às vezes não tem tempo, né? Às vezes fica lutando tanto por outras causas, não tenho tempo de fazer essa fala. Mas tem projetos de leis, por exemplo, que eu já coloquei para tramitar, para ver se acelerava, mas eu ainda não apresentei. Mas às vezes a gente coloca, só que está todo mundo de olho, né? A gente nem percebe. Eu fiz um projeto de lei que está tramitando, que passou inclusive pela Comissão de Constituição e Justiça, que é para criar salas sensoriais em shoppings, em lugares de grande movimentação turística. Até pensando nos autistas, e eles estão com a família, num ambiente, às vezes de muito barulho, num determinado momento eles precisam se acalmar, às vezes, né? E nada melhor do que ter um espaçozinho para a família chegar ali, a criança calma, não é um gasto tão grande que o shopping vai ter, que não. Eu apresentei esse projeto, não falei nada ainda para ninguém, e aí a Associação Brasileira de Shoppings mandou um e-mail colocando que meu projeto era inconstitucional, que era um absurdo. E aí eu chamei eles para conversar.
no meu gabinete. Eu chamei eles para conversar, porque eu nem tinha falado sobre isso, né? Que eles estavam lá, acho que ficam fuçando tudo, né? E aí, não, Solange, não dá, é um gasto muito grande, tem shopping pequeno. Falei, mas os custos não são tão grandes, você consegue adaptar o ambiente e você vai trazer a família. A família sabe que indo para lá, ela tem um espaço que se a criança precisar, ela vai ter onde parar. Você vai no shopping, aquele barulho todo. Se a criança precisar, ela não precisa ir embora. Ela vai ter um lugar, né, que vai acalmar, que vai poder continuar depois do passeio. Aí a gente continuou a conversa, mas depois eles me mandaram um e-mail, Solange, mas você vai continuar com o teu projeto? Você não vai tirar o projeto? E aí foi bem no dia que a Comissão de Constituição e Justiça ia avaliar meu projeto. Passou, né? Se passou, ele é constitucional, então ele vai continuar tramitando. E aí eles estão meio chateados, dizendo que vão entrar na justiça contra o meu projeto, mas aí eu vou desistir? De jeito nenhum. Isso é inclusão. As pessoas não pensam em inclusão. Não pensam que lá no ambiente deles, no ambiente dos shoppings, alguns têm, mas a maioria não tem. Que não tem a inclusão. Você não pensa. Quando você fala que vai entrar na justiça contra o meu projeto de lei, que pensa na inclusão, é um absurdo. Então, assim, a sociedade ainda não quer saber disso. Muita gente não quer saber disso. Só que eu comprei essa briga e vou até o final. E vou dar um jeito dele ser aprovado e ajudar essas famílias. Assim, é um absurdo. Mas tudo bem, vamos ver no final quem vai ganhar essa briga. Ponto para a deputada, ponto para as mulheres, ponto para as famílias, né? Muito importante, deputada. E é exatamente isso, né, deputada? Vindo nesse enfrentamento e fazer valer a pena. A senhora falou sobre as audiências públicas, né? São imensamente, são muito importantes, né, deputada? Justamente para que a senhora possa ouvir a sociedade, os especialistas, tudo aquilo que todo mundo fala, né? No ano passado, no começo do mandato, eu não fiz nada de audiência pública, nem frente parlamentar, porque eu ainda estava aprendendo, né? Eu e minha equipe, a gente estava se entrosando, né, para saber qual seria a melhor forma de agir em cada determinado assunto. No final do ano, eu fiz 3 audiências públicas, né? De outubro até dezembro, foram 3. Com temas super relevantes, super importantes para discutir. Dessas audiências públicas surgiram indicações, por exemplo, quando a gente discutiu a HPV com a Oncoguia, dali saiu a minha indicação para que a gente levasse a vacina até os jovens, já que os jovens não vão até a vacina, que a gente leve a vacina até os jovens. E vou discutir isso com o secretário de Saúde também, para colocar em prática realmente. No final do ano, nós fizemos uma audiência pública em dezembro para falar sobre o sistema Anchieta Imigrantes, pelos inúmeros problemas que a gente sofre, porque o sistema já não aguenta mais esse tanto de caos que transitam todos os dias. E dali, nessa audiência pública, a governadora falou que ia autorizar a Ecovias a fazer um estudo para uma nova pista. Então, uma coisa vai puxando a outra. E aí, desse estudo que se iniciou esse ano, a pedido até das pessoas envolvidas no Porto de Santos, criei a frente parlamentar para acompanhar a terceira pista da Imigrantes. Foi um pedido deles, porque eles falaram, precisa de agilidade, Solange, senão o ano que vem vai travar tudo na Imigrantes, vai travar o trânsito na Baixada Santista por causa do número de caminhões na época da safra, do milho, da soja, que acaba travancando o trânsito. Então, a gente criou essa frente parlamentar, né? Foi autorizada agora recentemente pela Alesp para a gente colocar à frente a todo vapor. Vou fazer a primeira reunião, fiz uma reunião com a Ecovias para ver de que forma a gente podia fazer essa primeira reunião, para eles apresentarem o que eles têm, o que eles podem mostrar para a gente. Então, a gente vai acompanhar, fiscalizar, fazer com que as pessoas saibam como está sendo isso e dar sugestões também, né? E tentar, de alguma maneira, ver de que forma que a gente pode acelerar essa questão, porque senão o trânsito no ano que vem, nos próximos anos, vai ficar muito mais complicado do que já é. Isso provoca acidentes e toda a problemática que dá da gente ficar parado no trânsito e também os prejuízos que se tem no Porto de Santos, porque as coisas não andam. Então, tudo isso, tá vendo? Uma coisa leva a outra. E quando a gente discute, quando a gente fala, quando as pessoas começam a pensar no assunto, fala do HPV, aí as mães já começam a se preocupar, não, eu vou levar meu filho para tomar vacina, que são 2 doses, não adianta tomar só uma, tem que tomar outra. Então, é importante a gente falar. Então, a Alesp, aqui, a gente tem vários meios,
de poder ajudar a população. É que a gente tem que saber usar essas ferramentas. Esta seria a primeira frente parlamentar que a senhora coordenaria, né? Ano passado eu não criei nenhuma frente parlamentar, até porque a gente estava aprendendo como seria, quais os melhores caminhos, né? Como até eu já citei aqui. E aí esse ano foi pedido mesmo deles, eu nem ia criar essa frente, mas eles falaram, a gente precisa estar junto, a gente tem que envolver todas as pessoas envolvidas para poder as coisas acontecerem de verdade. Porque, por exemplo, a Imigrantes, quando foi criada lá, tantos e tantos anos, né, já comemorou aniversário, funcionou naquela época, agora já está saturada. Então, assim, cria vários prejuízos. A frente parlamentar não vai ajudar? Então, a gente vai pegar todos os envolvidos para poder estar junto e acompanhar e contribuir. O que a gente pode contribuir? Na reunião com a Ecovias, que eu fiz na outra semana, eu falei, a nossa ideia é contribuir, não é ficar criticando, não, se tiver que criticar, a gente critica, mas a ideia é contribuir para que realmente as coisas aconteçam, para o governo do estado perceber o quanto a gente precisa agilizar esse processo. Então essa é a nossa intenção com essa frente. Muito bem, parabéns, deputada, que bom, né? Mais uma frente parlamentar, então, surgindo aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, com a coordenação da deputada estadual Solange Freitas, do União Brasil. Mas a senhora também já é membro efetivo, então, de outras frentes parlamentares, né? Sim, inclusive da Ligação Seca, que é o túnel Santos-Guarujá. Que essa é uma reivindicação, quando a gente fala assim, de 100 anos, é verdade, a gente pega reportagens de jornais de 100 anos atrás e já se falava da ligação seca entre Santos e Guarujá, porque a gente tem uma balsa saturada, que não dá para crescer mais do que aquilo. Então as pessoas que vão de Santos para o Guarujá e do Guarujá para Santos, isso é comum, né? As pessoas trabalham, estudam em cidades vizinhas, as pessoas enfrentam no mínimo 20 minutos na fila, no mínimo, sem fila, fica 20 minutos para esperar, para atravessar. Só que todos os dias quase tem filas, em vários horários de pico, 40 minutos, às vezes 1 hora, porque também tem a questão da maré, né? Então várias coisas prejudicam a esse trânsito entre as duas cidades, né? Então a ligação seca, que é o túnel entre Santos e Guarujá, era uma reivindicação muito antiga. E aí, graças a Deus agora, como todo mundo quer fazer, o governo do estado quer fazer, o governo federal quer fazer, agora eu tenho certeza que vai sair. Então a gente está nessa frente parlamentar para discutir, para acompanhar, para ver de que forma a gente pode contribuir também. O governo do estado e o governo federal já fizeram uma reunião, fizeram um evento na Baixada, os dois assinaram, os dois vão colocar investimentos, então tudo está para acontecer. Mas a gente pode contribuir com melhorias. Por exemplo, a Imigrantes. Hoje a Imigrantes não pode transitar ônibus, né, nem caminhões. Aí a gente sempre teve uma reivindicação dos ônibus de fretados. Poxa, os fretados eles não poderiam liberar, mas nunca liberaram, sempre justificaram por vários motivos. Na próxima, a gente não pode deixar isso acontecer, né? Na próxima tem que ter. Então a gente vai acompanhar para ver se tudo isso vai ser levado em consideração na hora de executar esse projeto. Outras frentes parlamentares também importantes aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo são assuntos muito ligados àqueles dos quais a senhora já também luta, no caso da pessoa com deficiência. E tem uma aqui que é interessantíssima, que além de pensar nos seres humanos, a senhora também pensa nas causas animais, né? Sim, a gente está em todas. Em todas que der para a gente estar, a gente está. E assim, apesar de eu não ser tão atuante na causa animal, a gente participa da frente. Eu mandei emendas também para algumas instituições que já trabalham defendendo a causa animal. Então a gente precisa ajudar de várias formas. E por mais que a gente não seja tão atuante, eu não falo toda hora desse assunto, nós estamos preocupados com isso. Então tem pessoas da minha equipe que quando vem esse assunto já estão destinados a eles aí resolvendo. De que forma que a gente pode ajudar aqui, de que forma que a gente pode ajudar ali. Então como a gente tem uma equipe grande aqui, a gente pode ter vários funcionários, várias pessoas trabalhando. Então a gente vai dividindo as tarefas, né? Então alguns ficam mais na área da saúde, outros ficam mais na região, por exemplo, do Vale, outras atendem as outras regiões do estado. Então é importante isso, né? Então a gente não deixa de ajudar ninguém. Tudo que a gente puder fazer para melhorar ou para indicar um caminho, a gente está fazendo.
Além das frentes parlamentares, a deputada também está em comissões, são 4. É claro que a gente poderia falar primeiramente daquela que a senhora preside, que é a Administração Pública e Relação do Trabalho, mas me permita, por favor, porque a senhora acabou de ingressar que é uma das mais importantes também aqui na Assembleia Legislativa, que é a Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento aqui da LESP. É que eu acho que eu sou doida, né? E aí eu não tinha muita coisa para fazer, aí eu falei... Aí meu partido perguntou, você quer participar da Comissão de Finanças e Orçamento? Eu falei, quero, porque é muito importante, né? Você discutir os projetos em relação a isso. E aí eu já estava na presidência da Comissão de Administração Pública, participa de saúde, das mulheres e de outras, e ainda peguei mais esse desafio. E é a comissão que mais se reúne também, né? Porque tirando a Comissão de Constituição e Justiça, é a segunda mais importante, é a segunda que quase todos os projetos têm que passar por ela, na verdade. Quase todos, né? Passam por ela, na verdade. Então é onde a gente tem mais trabalho. Mas ela é super importante, né? Porque ali a gente define se realmente o projeto vai conseguir ser atendido dentro do orçamento, dentro daquele planejamento. Então, vamos para cima. Foi no final do ano passado que eu entrei nessa comissão. E quais são as expectativas, deputada? A gente está gravando esse programa agora quase chegando no meio do mês de março e agora já começam as audiências públicas do orçamento para o orçamento de 2025. Quais são as expectativas da senhora em relação a isso? E aí eu briguei e falei assim, poxa, tem que fazer uma dessas audiências na Baixada Santista, porque ano passado não teve. Não teve. Eu estava acompanhando, eu já estava no mandato, não teve nenhuma audiência pública do orçamento na Baixada Santista. Aí eu pedi para incluir São Vicente, então uma delas vai ser em São Vicente. Então, todas que eu puder participar, eu vou estar junto. Claro, a gente não consegue participar de todas, porque não dá, senão só se desdobrar em 5 pessoas. Mas aonde eu puder estar, eu vou estar junto. Porque quando você faz uma audiência pública, você fala assim, é para ouvir a população. E é de verdade, as pessoas, elas te dão dicas, orientações ou reivindicações, que dali surgem muitas ideias. É que você tem que saber ouvir. E às vezes tem algumas audiências que são feitas só para blá, 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 blá. Mas eu não quero isso. Então, as que eu for participar, eu vou fazer essa questão de ouvir de verdade as pessoas e usar aquilo para... Não adianta você ouvir também e descartar e ignorar. Então, eu quero ouvir, quero ver de que forma pode contribuir, porque assim, a questão do orçamento, ela é muito complicada, né? O orçamento é monstro. Então, assim, não vai conseguir olhar tudo e não vai conseguir ajudar em tudo. Então, você tem que ouvir e falar assim, aqui dá pra gente lutar. E eu acho que isso tem que fazer. Como nós somos em vários deputados, acho que cada um pegar uma causa, a gente consegue fazer a coisa da melhor maneira possível. E aí surgem as emendas. Sim. A senhora destinaria exatamente para aqueles assuntos que a senhora já falou. Ou que são mais importantes também, né? De repente, não é uma causa que eu tenho lutado tanto, mas se naquele momento for aquela necessidade, aí a gente destina. Eu vou dar um exemplo. No ano passado, algumas cidades do Vale do Ribeira foram bastante atingidas numa determinada época do ano com as chuvas. Quando foi para mandar as minhas impositivas, aí já estou falando das minhas impositivas, não as do orçamento, eu já destinei, eu pedi para destinar para aquelas 3 que estavam sofrendo, porque eu conversei com os prefeitos para ver o que eles estavam precisando, se eles tinham ajuda. A ajuda que eles receberam foi muito pouca, né? Então eu pedi, olha, vamos destinar para essas 3, porque elas precisam recuperar essas áreas que foram atingidas. Então, meu foco não ia ser naquele momento, mas naquele momento eles estavam precisando. Então, as causas também são assim, né? De repente, nesse momento eu estou lutando por essa, mas essa aparece e se a gente puder lutar junto, estamos junto. E aquela comissão que a senhora preside, que é a Administração Pública e Relação do Trabalho. Como é que estão os trabalhos? Tem muito projeto lá, né? Eu não consegui ainda fazer a minha primeira comissão agora quando nós voltamos, né? A primeira que eu tentei fazer não teve quórum, estavam tendo outras comissões e aí não conseguimos juntar o quórum suficiente, mas ali tem muitos projetos de leis que passam por elas. A maioria são muito importantes porque também está pensando no trabalhador, no servidor, para melhorar a vida deles. E eu recebo nas minhas redes sociais vários pedidos. Solange, o projeto de lei tal está indo para a tua comissão, ajuda para acelerar o processo.
Falei, pode contar comigo, aí eu vou, já tudo que chega na minha comissão, eu já despacho para os deputados para eles darem, né, o voto deles, né, então eu já faço tudo para tentar agilizar o mais rápido possível. Só que a gente sabe que depois uma hora vai acabar travando, mas o que a gente puder fazer para contribuir, para acelerar esse processo, a gente está fazendo. Só que são muitos projetos de leis, muitos. A gente sabe que nem todos vão chegar lá no final, mas a gente luta por aqueles que as pessoas pedem. Pô, Solange, a gente está precisando desse reajuste, desse aumento, passa lá. Aí, além da gente acelerar o processo, a gente vai aqui também ajudando a lutar junto para que ele realmente aconteça. E, deputada, como que é fazer esse trabalho na presidência de uma comissão que é muito importante aqui para a Casa de Leis? E vem projetos de vários deputados também, né? Vários. Então, o que eu faço? A gente vai recebendo e eu vou distribuindo entre todos os deputados para não ficar pesado para nenhum. Porque eles têm que colocar a equipe deles para avaliar o projeto, né? E fazer o relatório. Então, assim, é trabalhoso também para todos os deputados. Então, e são muitos. Então, a gente vai, quando vão chegando, a gente vai dividindo. Olha, vamos 2 para esse, 2 para aquele. Só que alguns acabam devolvendo sem o voto. Aí a gente tem que redistribuir. Aí a gente tem que, na reunião, marcar para a gente votar todos. Aí alguns acabam falando, não, vistas nesse daí, aí já volta de novo. Então é um processo que às vezes as pessoas não sabem, né? Então, até chegar no final, tem muitas etapas. Então a gente tenta distribuir também para não ficar pesado para todo mundo, mas para que as coisas aconteçam. Não é fácil. Mas a gente tá nessa luta. E é um assunto muito importante, né? Administração pública, trabalho, e o cidadão tá ligado, né? Então, envolve muito também os servidores, né? Então, por isso que a gente quer que acelere mais. A gente sabe quanto os professores, os servidores sofrem. Eles tinham que ter reajuste maior? Tinham que ter, porque eles trabalham pra caramba. Muda governo, muda governador, mas a máquina continua andando. Por quê? Por causa dos servidores. E eles são os que têm que ser mais valorizados. Na segurança pública, teve o reajuste dos policiais. A gente sabe que eles merecem muito mais. Porque muda o governo, muda o secretário, mas a máquina continua funcionando, a polícia continua funcionando. Então, porque os servidores estão lá trabalhando. Então, a gente precisa valorizar eles cada vez mais. É difícil? Mas tudo que a gente puder fazer para que os projetos de leis melhorem pelo menos a condição de trabalho deles, a gente está nessa luta. Dá para fazer um contraponto, por exemplo, e uma ponte, na verdade, entre os assuntos trabalho, servidores e comissão de saúde, por exemplo, que a senhora também faz parte? Dá sim, porque às vezes, até já conversei com a Bruna Fulano sobre isso, em algumas missões nós estamos juntos, pegar minha comissão dela, porque ganha o quê? Mais força. A gente pede, depende a vinda de um secretário para um determinado assunto que a gente está discutindo. Não é mais importante se a gente pegar as duas comissões, né, e juntas fazer esse pedido para o secretário, né, porque convocação é ruim, é melhor a gente pedir, conversar com o secretário, é importante você vir aqui para falar sobre essa causa. Nenhum até hoje disse, não vou, não quero, nenhum. Então, só que a gente não ganha mais força no nosso pedido e ganha mais força em outros deputados estarem juntos lutando, né, porque aí a comissão ganha peso, né, a reunião ganha peso e a gente consegue atender os nossos objetivos. Especificamente sobre a Comissão de Saúde, não é? O que este ano, porque é um assunto muito importante para o Estado, claro, existem alguns projetos interessantes que a senhora tem acompanhado também? A gente tem que ver que o governo do Estado começou falando na regionalização, né, da saúde. Então, no ano passado, o que eles fizeram? Reuniões em todas as regiões do estado para ver o que faltava em cada uma, porque você não pode regionalizar se em determinada região não tem aquele serviço. Como é que você vai regionalizar? Quando você regionaliza, todo o atendimento fica ali na região. Hoje, por exemplo, na Baixada, se falta vaga de quimioterapia, estou dando um exemplo, né? A pessoa não consegue ser atendida nos hospitais da Baixada, eles arrumam vagas aqui na capital ou em outras regiões. Tem que arrumar, né? Porque tem prazo para iniciar o tratamento do câncer, que é de 60 dias. Tem que arrumar. Então, quando eles regionalizam, essas vagas têm que estar todas na Baixada, por exemplo.
e tem condições de atender? Hoje é muita dificuldade. Então, em toda a região tem que ter o atendimento em todas as áreas da saúde. Então, eles fizeram essas reuniões, né? O governador está falando que vai regionalizar, então deve começar esse tema a já acontecer esse ano, né? Porque eles já fizeram um panorama de todo mundo e eles têm que também ter a transparência, que foi aprovada a lei aqui na Lesp, a transparência da fila do CROSS. O paciente precisa saber em que lugar que ele está na fila para fazer um exame, para fazer uma internação, para conseguir uma UTI. Isso agora é lei, precisa regulamentar e a gente precisa agilizar isso também. Então, todos esses assuntos a gente vai discutir, né? Vai continuar discutindo e cobrando na Comissão de Saúde, mas é uma gama muito grande, né? Tem muita coisa para se falar. Saúde, orçamento. Existe a ideia do PL que fala sobre os 5% da educação para a saúde. A senhora na CFOP agora também. E discussão entre os senhores parlamentares, não é? Como é que tem sido tudo isso? Então, é um projeto polêmico do governador que veio aqui para a Lesp no ano passado, mas a gente não conseguiu, né, nem discutir e aprovar esse projeto por causa das polêmicas do ano passado, teve a Sabesp, então ficou muita coisa, não deu tempo. É um projeto polêmico, eu já dei uma lida no projeto, já estudei o projeto. Eu acho que no momento, se o governo do estado, e a gente ainda está discutindo isso, se o governo do estado não tiver uma outra opção para a gente ajudar a saúde, não tem uma outra solução que não a aprovação desse projeto, porque o governador, nas reuniões que ele fez com a gente, ele explicou que a educação não ia ser prejudicada com esse remanejamento, porque foram tiradas outras coisas da educação, então teria esse aporte para você fazer o remanejamento. Não quer dizer que os 5% vão todo para a saúde, vai depender das causas, mas a gente ainda quer discutir se realmente não tem outra opção para o Estado tirar para conseguir para a saúde, porque a saúde hoje está precisando, né? Desde a pandemia, muita coisa ficou atrasada, então precisa ampliar. E com a ideia do governador, que eu acho muito boa, né? Do SUS paulista, né? Ele vai dar um aporte a mais, porque alguns hospitais fingem que não tem vaga, porque também o paciente vai lá, o que o SUS paga pelo procedimento, ele tem que dar um aporte muito maior, o hospital banca eles. Então, só que não pode, isso não pode acontecer. Você não pode fingir que não tem vagas quando tem. Então, uma forma de diminuir tudo isso é o aporte, né, do governo do estado, que vai dar um dinheiro a mais para esses procedimentos. Então, a gente acha que vai diminuir a fila com isso. E da onde vai se tirar esse dinheiro, né? Então, tem que se pensar tudo nisso. Ainda está sendo discutido todas essas questões aí para poder chegar na aprovação do projeto. Deputada, a gente está quase chegando no finalzinho do programa JK, mas eu gostaria que a senhora fizesse, por favor, uma análise de tudo aquilo que a senhora trouxe aos eleitores da senhora, aos cidadãos, às cidadãs paulistas que acompanharam o programa JK de hoje. Por favor, dá para misturar tudo? Eu sempre falo, na minha vida como jornalista, como eu via os problemas de perto na comunidade, como eu cobrava as autoridades e via que muitos mentiam, enganavam a população. E eu sempre dizia que não viria para a vida pública de jeito nenhum, por causa de tudo isso que eu via. E quando a minha indignação em 2020 me trouxe para a vida pública, eu sempre falei e sempre fiz isso como jornalista, que todo o trabalho que a gente realiza, que fosse em prol de uma causa, de ajudar as pessoas, porque o que vale isso? Se eu estou trabalhando aqui, por que eu não posso fazer com que esse meu trabalho seja para ajudar alguém? Você já vai estar trabalhando, você já vai estar dando uma informação. Por que você não aproveita da informação e, além disso, você ajuda aquelas pessoas a resolverem o problema, né? Então, a gente tem que fazer isso. O ser humano, de uma certa forma, tem que fazer isso. E como que você, no meio desse turbilhão, no meio de coisas que você vê que não é bem o certo, de coisas de esquemas, como é que você sai disso daí tudo? Trabalhando. Então, o que eu e minha equipe temos feito desde o primeiro dia que nós assumimos, em 15 de março do ano passado, é trabalhar. E trabalhar pela população, pelas causas que nos procuram, pelas causas que a gente vê que precisa. Os projetos de lei que o governo manda para casa, eu leio todos, eu estudo todos, para eu ter certeza do meu voto. Eu não quero ser manipulada, eu não vou ser uma deputada manipulada de jeito nenhum. Graças a Deus, assim, meu partido nunca falou assim, Solange, você tem que votar a favor, ou você
tem que votar contra, você tem que falar sim ou você tem que falar não. Graças a Deus eu tenho essa liberdade. E se não tivesse, eu ia ter, porque eu não quero ser manipulada. Eu quero trabalhar, fazer o meu trabalho o melhor que eu puder pela população. Então, eu estou gostando muito de ser. Eu nem imaginava que eu ia gostar tanto de ser deputada, porque a gente consegue fazer esse trabalho, a gente cobra, a gente vai para cima, como jornalista que nós somos e fazemos. Então, estou muito feliz, a população pode ter certeza que meus 4 anos de mandato, e se Deus quiser, mais 4 anos e por aí vai ser sempre para trabalhar pela população. A senhora está muito acostumada com o microfone, com a comunicação, com a fala. Muito em breve a senhora vai ocupar novamente a tribuna do plenário Juscelino Kubitschek. Além desses assuntos que a senhora trouxe, não é? Quais seriam aqueles, ou qual seria aquele que a senhora se debruçaria ali na tribuna? Olha, eu queria muito que uma fala minha nesses 4 anos pudesse falar do avanço que a gente conseguiu no tratamento do câncer pelo governo do estado. Por quê? Porque a gente sabe que aumentou o número de casos de pessoas com câncer. Eu passei por isso na minha família, eu passei isso comigo e sei o quanto é importante para o paciente. Ele, além de estar passando por aquele momento tão difícil, quem não consegue o atendimento, imagina você sofrendo e você não conseguiu atendimento. Você ficar numa fila de espera e o tratamento não começa nunca. E a gente sabe que o câncer, se você não tratar logo, ele avança e às vezes, muitas vezes você não vai ter chance de cura. Então eu gostaria que nesses 4 anos eu conseguisse um dia subir nessa tribuna e falar o quanto nós avançamos no estado de São Paulo para atender essas pessoas, porque o câncer está avançando. Daqui a um tempo, quase todo mundo vai ter câncer um dia na vida. E o SUS e o sistema de saúde não avança tanto quanto deveria. A doença está ganhando da gente. Então, a gente precisa pular isso. Então, eu acho que o que eu espero nesses 4 anos é que um dia eu possa falar isso, dos avanços do tratamento do câncer e as pessoas sendo curadas porque descobrem no estágio inicial. Solange Freitas é deputada estadual pelo União Brasil, é jornalista, professora e bacharel em Direito. Eu quero muito agradecer a participação da senhora aqui em nosso programa, agradecer demais porque a senhora estreou um momento muito importante como sendo a primeira deputada, mulher, claro, aqui em nosso programa. Muito obrigado, parabéns, parabéns pela coragem, parabéns por aquilo que a senhora é de fato, lutando pela nossa sociedade. Eu que agradeço, é uma honra para mim, né, ser a primeira mulher nesse mês de homenagens às mulheres e que esse nosso trabalho possa ser replicado cada vez mais e que a população consiga alcançar o objetivo de